Pedro, que ontem fez gol. Não, não é o Pedro aquele ali. É o André? Aquele é o André. Rapaz, o tempo vai passando, né, Pascoal? Topete. E a gente começa a enxergar meio torto e tal. Me perdoe, Sir Andréas Pereira, que também será assunto daqui a pouco. E o Renato, olha o Renatão. Renatão ontem estava animado para falar. Pascoal, ele estava animado para falar. Vamos ver aí o que... Renatão, você meteu a boca no trombone ontem. Vamos ver. Fala, Renatão. A gente não tem tempo nem para descansar, nem para dormir direito. A gente vive dentro de hotéis e avião. Então a gente não tem uma pré-temporada. Agora seria o prazo. Com os jogos da seleção nós teríamos um tempo para que a gente pudesse treinar um pouco mais. Mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam uma vez por semana. Tem equipes que jogam 2 vezes por semana. O Flamengo joga 3 vezes por semana. O Flamengo não para. O Flamengo tem 3 competições. O tempo para quê? Mal os jogadores têm tempo para ver suas famílias. Então, infelizmente, isso é Brasil. Isso é Campeonato Brasileiro. Aí depois eu ainda tenho que escutar as pessoas falando que o Flamengo não se interessa em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, cá pra nós, né? Anda bem bagunçadinho, né? Rapaz, o Renato disse o que ele pensa. E aí é o seguinte, ele exagerou ou ele tem razão, hein? Qual é a sua opinião, hein, Zinho? João, é aquele negócio, né? O Renato, ele tem razão, sim, quando ele diz que o time dele está desfalcado, né? Quando ele diz que o Flamengo cedeu muitos jogadores. Eu só não concordei quando ele fala que as outras equipes também não foram prejudicadas, né? Também teve, colocando aqui o fonezinho para ficar melhor. O Atlético também teve jogadores convocados, também, né, é prejudicado. Ele cita ali, tem jogador que perdeu tem time que perdeu um jogador. É muito o Internacional que perdeu o Edenilson. Mas o Edenilson é uma grande parte do time do Internacional, né? Pelo que está jogando, pelo que está fazendo. Inclusive é um dos artilheiros do campeonato. O Edenilson, que não é nem um atacante. Todos os times têm seus direitos de reclamação, porque, na verdade, eu sempre bato nessa tecla, já é na minha época de jogador e hoje como comentarista, os clubes que não se unem e quando começa o campeonato assinam lá e aceitam a tabela, mas eu espero que esse debate ele não acabe quando terminar o campeonato, que ele prossiga até a nova tabela, para que na data FIFA pare o campeonato. No mundo todo para, só no Brasil que não. E aí os clubes que fazem grandes investimentos, como é o caso do Flamengo, que perde as suas melhores opções, os seus melhores jogadores, porque esses jogadores têm potencial e vão para seleções, né? Não só do Brasil, mas de outros países. Então, assim, o Renato tem a razão, sim. O Flamengo perdeu demais, além das contusões que tem, e para um jogo fundamental, importante, contra um time muito forte, que é a equipe do Bragantino. Isso prejudica muito, e principalmente as peças que o Flamengo perde, né? Que são aquele setor ali ofensivo. Se perder 3, 4 jogadores do mesmo setor, perde muito entrosamento, por mais que entre bons jogadores. Foi citado o Pedro, que é muito bom jogador, o Michael vive um bom momento, o Vitinho, né? Tem bons jogadores, mas não são os titulares. Senão o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol não estariam na seleção, né? Então, eu concordo com a reclamação, não nessa totalidade, porque vi também outras equipes sendo prejudicadas. É isso aí, a magia da Disney entrará em ação agora, porque eu falei do Pedro no nosso telão do ESPN FC. Pedrão, ei, Pedrão! Apareceu lá o Pedrão, que ontem fez o gol do Flamengo, e o Arthur fez um golaço, 1-1, Bragantino e Flamengo. Eu gostaria de perguntar para vocês, além do Renato ter razão ou não no desabafo dele, se foi bom para o Flamengo esse empate, porque o Flamengo com muitos desfalques e tal, contra uma ótima equipe como é a do Red Bull Bragantino, foi bom para o Flamengo? Pela circunstância, sim, João. Eu acho que o Flamengo jogou com desfalques, né, que já foram falados aí todas as peças que estiveram fora. E além dos desfalques, o Bragantino é uma equipe muito arrumada, né? É uma equipe que tem muita qualidade, muito bem treinada.
joga aqui meio que no automático, dentro da sua filosofia de jogo, da maneira como o Barbieri imagina o Bragantino, ele tem uma maneira que funciona muito bem. Então é um jogo difícil para o Flamengo, né? Agora, cai no questionamento, o Flamengo com os titulares, né, com todos os jogadores em campo, poderia vencer? Poderia. Eu acho que o Flamengo com as peças, né, que tem, pela qualidade que tem e todos os jogadores à disposição do Renato, o Flamengo se tornaria favorito para essa partida mesmo com a qualidade do Bragantino. Quando você tira essas peças, você equipara um pouco o jogo, então talvez por isso a reclamação do Renato, talvez não, por isso a reclamação do Renato, o torcedor também fica um pouco insatisfeito, mas acho que é um resultado que dentro das circunstâncias, pela briga da competição, né, para você se aproximar do Atlético Mineiro, seria, lógico, muito melhor uma vitória. Mas diante do que o Bragantino vem apresentando e pelo que o Flamengo colocou de peças dentro da partida, eu acho que era um resultado que era esperado e o Bragantino conseguiu, né, também. A gente dá muito valor para o Bragantino, né? O Flamengo, o Renato reclama bastante, mas em nenhum momento falou do adversário, né, João? Então eu acho que isso que a gente tem que pontuar também, né? Eu acho que além das reclamações, é isso. As reclamações do Renato têm fundamento, mas tem que dar valor também na equipe que ele enfrentou. O Bragantino tem um belo time. Sim. Não é à toa que tá aí. A gente tá na final da Sul-Americana, vem pontuando legal no campeonato. Tá brigando ali pro G4. Chegando né? e tal, tá brigando ali na parte de cima do campeonato. Isso é muito legal. Bom time. Muito bom time. Muito bom time. E por isso a pergunta, Pascoal, foi bom? Porque com esse monte de desfalques e tal? João, foi bom porque os outros ajudaram. Ah, sim, o Atlético principalmente. Porque se o Palmeiras e o Atlético ganham, o resultado ia ser horroroso pro Flamengo. Sim. Perfeito. É verdade. Foi bom porque os outros ajudaram. A incompetência do Palmeiras, o insucesso do Atlético Mineiro, levaram a essa situação de que esse resultado acabou sendo, de repente, um resultado legal. Eu acho Fala assim. assim, desculpa, Pascoal, assim, eu acho que assim, para o campeonato não foi bom o resultado. Agora, para o adversário que o Flamengo enfrentou e por tudo que ele tinha de problemas pro jogo, você vê que antes de começar o jogo ele já perde mais um jogador que foi o Felipe, né? O Felipe Luiz e o Diego Costa, o goleiro. Diego Alves. E outra coisa, gente, foi Diego Alves, desculpa. E outra coisa, vocês acham que o Bruno Henrique estava no seu 100%? Não. Foi nítido. Não estava 100%. O Bruno Henrique que eu conheço, que eu comento vários jogos, não foi por causa dos desfalques. É que ele, nitidamente, você vê que ele não está com aquela confiança para dar a arrancada dele, para chegar dentro da área e fazer aqueles movimentos que ele faz como um segundo atacante. Ele não estava assim. Eu estranhei do Renato deixar ele até quase final do jogo, jogar o jogo todo, né? Agora vem outro osso por aí, hein? Fortaleza, sábado, 19h. Fortaleza, que assim como o Bragantino, faz uma bela campanha, inclusive até melhor, né, do que o Bragantino, porque o Fortaleza está nesse momento no G4. E o panorama é o mesmo, Pascoal. Vai jogar fora de casa contra um bom time, com boa campanha e também com muitos desfalques. Esse é o malvadinho, né? Mas o goleiro... O malvadinho encara isso aí, cara. O goleiro não teve culpa nenhuma, hein? O Gabriel Batista? Ele até pegou umas duas... Foi bem no jogo. Ele pegou umas duas muito... Aquela cara a cara ali, ele livrou a cara do Flamengo. Ele foi bem no jogo. Ele foi bem. O goleiro não teve culpa nenhuma. Foi bem. O René... que é o René, né? É o René. Aí você perde jogador. E aí você tem 8 desfalques. E entra com o Bruno Henrique. Sem a sua melhor potencialidade. Sim. Gente, se o Bruno Henrique não puder dar um arranque... Não é ele, né? Não é o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não puder chegar na área e ir pro confronto com o zagueiro, se ele não puder subir numa bola parada, porque o Bruno Henrique, ele tem um toque diferente do... Eu vou contar pro zagueiro aqui. Conta aí, Pascoalzinho, conta aí. Sabe qual é a manha do Bruno Henrique? Qual é, hein? Pra subir na bola? Ele é diferente dos outros. Ele se escora no zagueiro com o corpo. Ele não usa o braço. O corpo dele vai se escorando no zagueiro. Quando a bola vem, ele já tá escorado no zagueiro e... Pimba! É só aqui, ó. Como diria a Dadá Maravilha, é queixo no ombro. Opa, aqui, ó. Pimba! É pro gol. É gol. Porque o cabeceio é o seguinte, ou é queixo no ombro, ou é queixo no peito. Pascoal. O queixo no peito é aquele gol de boa noite. Você vê? Pumba, boa noite. Aqui o queixo no ombro é só pimba, tá dando gol. Deu pra entender? Deu pra entender, Pascoal. Dadá Maravilha explicava isso. E o Bruno Henrique segue o mestre Dadá. E ele sobe, ele tá quase igual o Dadá, parando no ar. Parando no ar. O Dadá parava no ar. Daria o beija-flor. E ali a pergunta...
pergunta, a situação reserva do jogo não era para isso ontem, né? Não era para isso, Zinho? Porque a pergunta tá ali, ó, reservas do Fla tem qualidade para jogar mais? Mudou muito a característica do jogo. Mudou a característica do jogo para ele infiltrar. Porque o Gabigol sai da área, vai pro lado direito, cria aquela jogada com o Everton Ribeiro para ele infiltrar. O Pedro já fica mais na área como centroavante. E quando sai mais centralizado. O Vitinho jogou também muito mais centralizado. Fez um bom jogo, o Vitinho. Então, muda um pouco o jeito do jogo para o próprio Bruno Henrique explorar essas características dele. Agora, é o seguinte, a gente tem que analisar aqui e percebe o seguinte. Quando o time ganha, a análise é de uma forma. Isso eu estou falando em relação a uma parte da torcida, que de qualquer time é assim. E agora estamos falando do Flamengo. E quando perde é uma outra análise. Muita gente criticando o Renato, dizendo que o Renato mandou mal no jogo dele. O Renato foi mal ontem, no trabalho dele. Foi mal o Renato ontem? Mal, tem muita gente cornetando o Renato. Sem 8. Acho que são muitas desfalques. É muito desfalque. Você pode falar assim, ó, durante o jogo, Sim. quando o seu time não está bem, 2 caras não estão jogando bem no seu time, os restos do time arruma. Os outros 9 arrumam. Se você tem um time que 3, 4 não estão jogando bem, não dá. Por quê? Porque os outros jogadores não conseguem melhorar. Se você entra com um time que tem 8 desfalques, 2 de última hora, gente, é muita coisa. E cá entre nós, desfalques de um peso gigantesco. E muda o padrão de jogo. O Zinho acabou de falar, o Zinho é gênio, né? Aí você muda o padrão de jogo, você vai botar um centroavante dentro da área, vai ter que fazer a flutuação com os meias, vai para a chegada no Pedro, porque o Pedro é muito letal dentro da grande área, ele conhece aquele espaço como poucos, e a bola tem que chegar nele para ele fazer o gol. Então, tem muita modificação. Muita modificação. Você vai falar, o Andréas Pereira. O Andréas Pereira ontem não jogou na função dele. Foi jogar um pouco mais adiantado. E aí quem brilhou? Vitinho. Que, aliás, diga-se de passagem, uma menção honrosa a esse rapaz aqui, hein? Porque o Vitinho, além de ter aí 11 gols, ele já tem 13 assistências na temporada, hein? Então, 13 assistências para gol e 11 gols na temporada. Ou seja, o Vitinho faz um grande ano com aquelas críticas que o torcedor sempre faz de subidas e descidas. Mas o torcedor está culpando o Renato? Tem muita gente cornetando o Renato. Achando que ele escalou mas mal, negócio, que ele não podia botar o René. Quando Como é que você fala o René? O quê? O René? O René. É o René. A torcida criticou. Quando ganha, é o time maravilhoso. Exatamente. É o malvadão, sensacional, espetacular. Aí, quando perde, a culpa é do Renato. Mas não perdeu, empatou. Não, quando empata, com 8 não é o ausências, resultado que a torcida quer. Deixa eu me recuperar. Quando não é o resultado que a torcida quer, aí o Renato é que é o culpado? Tem uma parte que acha isso, Pascoal. Desculpa. Quanto tempo faz que o Flamengo não ganha do Bragantino, que você falou ontem? A sua barba era preta, Pascoal. Era? 1996. O Fábio Luciano... Fábio Luciano estava na base em 96? Estava na base. Estava na base. O Zinho brilhava no Japão. João Guilherme era um calouro de narrador, estava ali iniciando no rádio. Faz tempo, isso aí. Eu já estava lá correndo atrás do Zinho. Eu já estava com a barba preta. E sem um fio grisalho, Pascoal. Foi a última vez que o Flamengo venceu o Bragantino. Mas acabou sendo um resultado dentro do campeonato, né? Pelos outros resultados que aconteceram, o Flamengo continua ali, uma rodada a menos, vamos ver o que vai acontecer.